Às vezes, a pessoa que deveria nos proteger é aquela que tenta cortar nossas asas com mais força. Eu cresci ouvindo que o meu lugar já estava definido, que sonhar com uma faculdade era coisa de gente metida ou perda de tempo para uma mulher. Naquela noite, o cheiro do jantar se misturou com o gosto amargo da humilhação, quando meu pai rasgou meu futuro bem na minha frente. Ele achava que tinha o controle absoluto, que a voz dele era a lei dentro daquelas 4 paredes. O que ele e eu não sabíamos era que o silêncio da minha mãe durante todos aqueles anos não era submissão, era preparo, era estratégia. E quando ela finalmente decidiu falar, não foi para discutir, foi para dar o cheque-mate. Essa é a história de como um pedaço de papel rasgado foi o estopim para a maior reviravolta das nossas vidas. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som da chave girando na fechadura da porta da frente sempre foi o gatilho para a mudança de atmosfera na nossa casa. Era como se, num estalar de dedos, o ar ficasse mais pesado, denso, quase impossível de respirar. Eu estava sentada à mesa da cozinha, encarando o padrão floral desbotado da toalha de plástico, traçando com a unha a linha de uma pétala amarela enquanto meu estômago dava nós cegos. O cheiro de alho e cebola refogando, que normalmente me trazia conforto, naquela noite parecia embrulhar minhas entranhas. Minha mãe, Clarice, estava de costas para mim, mexendo a panela de feijão no fogão. Eu observava a curvatura dos ombros dela, sempre tensos, sempre em alerta, como um animal que sabe que o predador está à espreita, mas não tem para onde correr. O barulho das botas pesadas de Valdir, meu pai, ecoou pelo corredor, o som de borracha dura contra o piso de cerâmica fria anunciando sua chegada. Eu tinha 18 anos, mas, naquele momento, me sentia uma criança de 5 prestes a confessar que quebrou um vaso caro. No meu colo, escondido sob o guardanapo de pano, estava o envelope. O papel estava quente pelo contato com as minhas mãos suadas. Eu havia passado o último ano vivendo uma vida dupla. De dia, a filha obediente que cuidava da casa enquanto a mãe trabalhava fora como costureira. À tarde, a estudante fantasma que devorava apostilas doadas na biblioteca pública municipal, estudando sob a luz fraca de uma luminária de emergência no meu quarto, quando ele já estava dormindo. Valdir não acreditava em mulher letrada. Para ele, o destino de uma mulher era servir, criar filhos e manter a casa limpa, para o marido que pagava as contas. Ele repetia isso como um mantra, uma oração distorcida que regia a nossa família. A janta tá pronta? A voz dele era grave, rouca pelo cigarro barato que ele fumava no caminho da oficina mecânica até em casa. Ele nem olhou para nós ao entrar na cozinha. Jogou as chaves sobre o balcão com um estrépito desnecessário e puxou a cadeira da ponta da mesa, o lugar de honra, o trono daquele pequeno reino de tirania. Está sim, Valdir. Acabei de desligar o fogo, minha mãe respondeu, a voz baixa, neutra. Ela serviu o prato dele primeiro, como sempre. Arroz, feijão, bife acebolado e batatas. O prato transbordava. Ele não agradeceu. Apenas pegou o garfo e começou a comer, mastigando de boca aberta. Um som úmido e irritante que preenchia o silêncio constrangedor da cozinha. Eu servi meu próprio prato, mas a comida parecia cinza na minha boca. Eu precisava falar. O prazo para a matrícula acabava em 2 dias. Se eu não falasse hoje, perderia a vaga. A vaga que eu lutei tanto para conseguir. Direito na Universidade Federal. 3º lugar geral. Eu olhei para minha mãe. Ela sabia. Desconfiava. Clarice nunca perguntava onde eu ia nas tardes de terça e quinta. Mas às vezes, eu pegava ela me olhando com uma tristeza profunda. Como se pedisse desculpas por uma herança de submissão que não queria me passar. O bife tá duro, Valdir resmungou, empurrando a carne com a faca. Trabalhei o dia inteiro igual um condenado para chegar em casa e comer sola de sapato. É pedir muito um pouco de competência? Desculpe, Valdir, minha mãe disse, sentando-se à mesa com seu prato modesto. Ela não comeu a carne. Provavelmente tinha deixado o pedaço maior para ele. Respirei fundo. O ar entrou trêmulo nos meus pulmões. Era agora.
Minhas mãos tremiam tanto que tive medo de derrubar o copo de água. Puxei o envelope debaixo do guardanapo e o coloquei sobre a mesa, empurrando-o devagar na direção dele, desviando dos potes de tempero. O branco do papel contrastava violentamente com a toalha gasta. "O que é isso aí, Elisa?" ele perguntou, sem parar de mastigar, apontando para o envelope com o garfo sujo de feijão. "Chegou hoje pelo correio, pai." Minha voz falhou na primeira sílaba, mas forcei firmeza no restante. "É o resultado do vestibular." Valdir parou. O garfo ficou suspenso no ar, a meio caminho da boca. Ele engoliu a comida devagar, os olhos estreitando-se, focados no envelope como se fosse uma afronta pessoal, um insulto deixado à sua mesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o zumbido da geladeira velha preenchia o espaço. Ele largou o talher no prato com um tinido agudo e limpou a boca com as costas da mão. "Vestibular?" Ele repetiu a palavra como se fosse uma doença contagiosa. "Eu não lembro de ter te dado dinheiro para inscrição de prova nenhuma." "Eu consegui isenção, pai, e estudei com livros da biblioteca." Expliquei rápido, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. "Eu passei, pai, em Direito, na Federal. É de graça. O senhor não vai precisar pagar nada." Ele pegou o envelope. Suas mãos grossas e manchadas de graxa que nenhum sabão tirava totalmente seguraram o papel delicado com uma força desproporcional. Ele leu, ou fingiu ler, já que eu sabia que a leitura dele era lenta e penosa, mas ele viu o logotipo da universidade, viu meu nome, viu a palavra aprovada em letras garrafais. Eu esperava raiva, gritos, talvez até um sermão sobre desobediência, mas o que veio foi pior. Ele riu, uma risada seca, curta, desprovida de qualquer humor. Uma risada de escárnio. "Direito?" Ele balançou a cabeça, jogando o papel de volta na mesa como se fosse lixo. "Olha só para você, Elisa. Acha que é gente grande? Acha que vai ser doutora? Você não sabe nem fritar um ovo direito sem a sua mãe te ajudar. E acha que vai defender bandido no tribunal? Eu passei em 3º lugar, pai. Eu tenho capacidade." Insisti. Lágrimas de frustração queimando meus olhos. Eu não queria chorar. Eu tinha prometido a mim mesma que não choraria. Capacidade? A única capacidade que mulher tem que ter é de cuidar da família. Você vai casar, Elisa, arrumar um homem trabalhador que nem eu, e vai agradecer a Deus por ter um teto. Faculdade é lugar de gente que não quer trabalhar, lugar de perdição. Minha filha não vai se misturar com essa gentalha. Mas é o meu sonho, sussurrei. "Sonho não enche barriga." Ele gritou, batendo a mão na mesa. Os pratos pularam. Minha mãe estremeceu, mas continuou olhando para o prato intocado. "Eu sou o dono dessa casa. Eu coloco a comida nessa mesa. Enquanto você viver debaixo do meu teto, você segue as minhas regras. E a regra é clara. Mulher minha não estuda. Mulher minha trabalha em casa." Num movimento rápido, ele pegou o papel novamente. O som que se seguiu foi o mais doloroso que eu já tinha ouvido. "Raask." Ele rasgou o comprovante de aprovação ao meio. Depois juntou as metades e rasgou de novo. E de novo. Os pedaços picados de papel caíram sobre o purê de batatas no meu prato, como confetes de um funeral. "Pronto," ele disse, voltando a pegar o garfo, com a tranquilidade de quem acabou de resolver um problema trivial. "Assunto encerrado. Amanhã você vai na oficina. O Isetusi. Tião tá precisando de alguém para limpar o chão e fazer café. Vai aprender o que é trabalho de verdade." Eu fiquei paralisada, olhando para os pedaços de papel misturados à comida. Meu futuro, meu esforço, minhas noites sem dormir, tudo transformado em lixo gorduroso. O soluço veio forte, doloroso, mas eu o segurei na garganta. Foi então que o silêncio da minha mãe mudou. Não era mais o silêncio de medo. Durante 30 segundos exatos, ninguém se mexeu. Eu contava mentalmente, tentando não desabar. Valdir comia, ignorando nossa existência. Minha mãe olhava fixamente para um ponto na parede, uma rachadura antiga perto do armário. A respiração dela estava ritmada, profunda. De repente, a cadeira dela raspou no chão. O som foi alto, deliberado. Clarice levantou-se. Ela não recolheu os pratos. Ela não perguntou se ele queria mais suco. Ela simplesmente caminhou até
O cabideiro na entrada da cozinha, onde ficava seu casaco bege, aquele que ela usava apenas em ocasiões especiais, como missas ou casamentos. Ela o vestiu com calma, abotoando cada botão com precisão cirúrgica. Valdir parou de mastigar novamente, franzindo a testa, confuso com a quebra da rotina. Onde você pensa que vai, Clarice? Senta aí, não terminei de comer. E traz o café. Minha mãe terminou de abotoar o último botão. Ela alisou o tecido sobre o ventre, ergueu o queixo e se virou para ele. Pela primeira vez em 18 anos, eu vi os olhos da minha mãe. Não os olhos cansados e opacos de sempre, mas olhos brilhantes, duros como diamante. Havia uma frieza neles que fez um calafrio percorrer minha espinha. Elisa, ela disse, e a voz dela não tremeu. Era firme, sólida. Vá para o quarto e faça as suas malas. Eu pisquei, atordoada. O quê? Valdir? Soltou uma gargalhada incrédula, jogando o corpo para trás na cadeira, fazendo a madeira estalar. Ah, pronto. Ficou louca. Ai, patroa, ficou louca. Ele olhou para mim, com um sorriso de escárnio torto. Ouviu sua mãe. Elisa, arrume suas malas. Se não está satisfeita com a minha casa, a porta da rua é serventia da casa. Vão as duas. Aproveitem e durmam na praça. Vamos ver quanto tempo vocês duram sem o meu dinheiro. Minha mãe não respondeu imediatamente. Ela caminhou até o balcão da cozinha, onde ficava uma gaveta que Valdir nunca abria. A gaveta das coisas de costura, onde ficavam linhas, agulhas e retalhos. Ela puxou a gaveta, enfiou a mão lá no fundo, por baixo de um monte de tecidos velhos, e tirou um envelope pardo, grosso, selado com fita adesiva amarelada pelo tempo. Ela voltou para a mesa, parando bem na frente de Valdir. Ele ainda sorria, aquele sorriso arrogante de quem acha que tem o controle do mundo na palma da mão. Clarice jogou o envelope pardo sobre o prato de comida dele, cobrindo o bife duro que ele tanto reclamara. O que é essa porcaria agora? Mais cartinha de sonho? Ele zombou, limpando a gordura do canto da boca. Abra, Valdir, ela ordenou. Não pediu, ordenou. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo. Algo no tom dela, algo naquela postura, ereta e majestosa, acendeu um sinal de alerta no cérebro dele. Com má vontade, ele pegou o envelope, rasgou a ponta com os dentes e puxou o documento de dentro. Era um documento oficial, com selos de cartório e assinaturas reconhecidas. Uma escritura. Você disse que esta casa é sua, minha mãe falou, cada palavra saindo pausada, cortante. Você disse que você é o dono, que você paga as contas, que aqui dentro a sua voz é a lei. Valdir lia o papel, os olhos correndo freneticamente pelas linhas, a cor sumindo do rosto dele a cada parágrafo. A boca dele abriu, fechou e abriu de novo, mas nenhum som saiu. Lê em voz alta a parte do proprietário, Valdir. Ela desafiou, cruzando os braços. Ou quer que eu leia? Ele não conseguiu. As mãos dele começaram a tremer, fazendo o papel farfalhar. Isso não é possível. Ele gaguejou, a voz sumindo. A casa é do meu pai. Ele deixou para mim. Nós. Seu pai deixou a casa para quem cuidou dele nos últimos 5 anos de vida, enquanto ele apodrecia naquela cama e você passava as noites no bar bebendo com seus amigos. Minha mãe disse, e havia um veneno doce na voz dela. Ele passou a escritura para o meu nome, Valdir, para o meu nome, com usufruto vitalício meu e cláusula de incomunicabilidade. Essa casa é minha. O terreno é meu. Até os tijolos dessa parede que você diz que construiu foram pagos com o dinheiro das minhas costuras, que você achava que eu gastava com bobagem. Eu me levantei devagar, o coração batendo tão forte que doía no peito. Olhei para o documento nas mãos trêmulas do meu pai. Proprietária, Clarice de Souza. Valdir levantou os olhos para ela. O homem gigante, o tirano, o dono do mundo, de repente parecia minúsculo na cadeira. Clarice. De amor, você não está pensando em... Arrume as suas malas, Valdir. Ela repetiu a frase que ele tinha dito para mim momentos antes, devolvendo-a com juros e correção monetária. Você tem 10 minutos para sair da minha casa. O silêncio que se instalou na cozinha após a ordem da minha mãe
Tinha uma textura física, densa como a neblina que cobria as ruas nas manhãs de inverno. Eu podia ouvir o tic-tac arrastado do relógio de parede em formato de galinha, um som que normalmente eu ignorava, mas que agora parecia marcar a contagem regressiva para a explosão de uma bomba. Valdir ainda segurava a escritura, os dedos apertando o papel com tanta força que as pontas das unhas estavam brancas. O rosto dele, geralmente vermelho pelo esforço do trabalho ou pela bebida, estava pálido, com manchas irregulares de incredulidade. Ele olhou para o documento, depois para a minha mãe, e então para mim, buscando algum tipo de aliado, alguém que confirmasse que aquilo era uma piada de mau gosto, um delírio coletivo. Mas eu não me movi. Eu estava congelada, com os olhos fixos na figura ereta de Clarice, que parecia ter crescido 10 centímetros nos últimos 5 minutos. 10 minutos? Valdir soltou uma risada nervosa, aguda, que morreu na garganta antes de se completar. Você tá brincando, né, Clarice? Isso é ridículo. Eu sou seu marido. A gente é casado. Comunhão de bens, esqueceu? Tudo que é seu é meu. Comunhão parcial de bens, Valdir. Minha mãe corrigiu, a voz fria e cortante como o vento sul. Ela não gritava. Ela não precisava gritar. A autoridade dela emanava de uma certeza absoluta, construída tijolo por tijolo durante anos de humilhação silenciosa. E herança não entra na comunhão. O seu pai fez questão disso. Ele sabia quem você era. Ele sabia que você beberia a casa se tivesse a chance. Ele deixou para mim porque eu troquei as fraldas dele. Eu dei banho, eu fiz a comida, enquanto você dizia que homem não tem estômago para isso. Agora, saia. Valdir levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira para trás. O estrondo fez meu coração disparar, um reflexo condicionado de anos temendo os acessos de raiva dele. Mas Clarice nem piscou. Ela permaneceu parada entre ele e a porta do corredor, uma barreira intransponível de dignidade. Você não vai me expulsar da minha casa, ele rugiu, avançando um passo. A máscara de incredulidade caiu, revelando a fúria crua que eu conhecia tão bem. As veias do pescoço dele saltaram, pulsando como cordas prestes a arrebentar. Eu paguei a luz, eu paguei a água, eu comprei essa comida que você está comendo. Eu sou o homem dessa casa. Você pagou as contas básicas com o dinheiro que sobrava do bar, Valdir. Ela retrucou, mantendo o tom de voz assustadoramente calmo. E eu paguei todo o resto com as minhas costuras. A reforma do telhado, fui eu. O piso novo, fui eu. A geladeira, fui eu. Você acha que o dinheiro da oficina cobria tudo isso? Você vive num mundo de fantasia onde você é o rei e nós somos seus súditos. Mas o reino acabou. Ele olhou ao redor. Os olhos, injetados de sangue varrendo a cozinha simples, procurando algo para quebrar, algo para acertar seu domínio. Ele viu o vaso de violetas na janela e o arremessou contra a parede oposta. O vaso explodiu em terra e cacos de barro, sujando o chão que eu tinha limpado naquela manhã. Eu me encolhi, cobrindo a boca com a mão para abafar um grito. Sai! Minha mãe gritou pela primeira vez, a voz dela ecoando com uma força que fez as janelas vibrarem. Ela apontou para a porta. Ou eu chamo a polícia. E você sabe que, com a sua ficha por aquela briga no bar ano passado, eles não vão ser muito gentis com você. A menção à polícia foi o balde de água fria que ele precisava. Valdir sabia que não tinha moral com os vizinhos, muito menos com a lei. Ele bufou, a respiração pesada e ruidosa, como um touro ferido. Ele olhou para mim, os olhos estreitos de ódio. Você... Ele sibilou, apontando o dedo trêmulo na minha direção. Você é a culpada disso. Encheu a cabeça da sua mãe com essas ideias de grandeza, faculdade, direito. Olha o que você fez, sua ingrata. Destruiu a família por causa de um capricho. Ela não destruiu nada, Valdir. Minha mãe se interpôs, bloqueando a visão dele de mim. Ela só me lembrou que eu tinha uma escolha. Agora vá fazer sua mala. Eu vou cronometrar. Ele praguejou, xingando nomes que eu nunca tinha ouvido ele usar com a minha mãe, e marchou para o quarto, batendo os pés com força. Eu ouvi o som de gavetas sendo arrancadas, cabides sendo jogados no chão, o barulho caótico de alguém tentando empacotar uma vida inteira em minutos. Mãe, sussurrei, ainda trêmula.
olhando para a terra espalhada no chão. Ele vai mesmo embora? Clarice se virou para mim. O rosto dela suavizou por um instante e eu vi o cansaço profundo nas linhas ao redor dos olhos dela. Ela caminhou até mim e segurou minhas mãos, que estavam geladas. As mãos dela eram quentes e ásperas pelo trabalho com a agulha, mas passavam uma segurança que eu nunca tinha sentido antes. Vai, minha filha. Ele vai, porque ele é um covarde. Homens como ele só crescem para cima de quem eles acham que é fraco. Quando a gente mostra os dentes, eles fogem com o rabo entre as pernas. Ela olhou para os pedaços rasgados da minha aprovação no prato de comida. Isso não muda nada. Você vai estudar, nem que eu tenha que costurar até meus dedos sangrarem. O barulho no quarto cessou. Minutos depois, Valdir apareceu no corredor arrastando uma mala velha de couro sintético, com o zíper estourado em um dos lados, deixando uma ponta de camisa xadrez para fora. Ele carregava debaixo do braço a televisão, pequena de 14 polegadas que ficava no quarto deles. A TV é minha, ele rosnou parando na porta da cozinha. Eu comprei em 98. Leve, minha mãe disse com um gesto de desdém. Leve a TV, leve suas roupas, leve sua amargura, mas deixe a chave. Ele colocou a TV no chão com cuidado exagerado. Enfiou a mão no bolso da calça jeans suja de graxa e tirou o molho de chaves. Ele olhou para o chaveiro, um abridor de garrafa enferrujado, e por um segundo vi hesitação. Vi o medo real nos olhos dele. Ele não tinha para onde ir. A mãe dele morava num barraco de fundos em outra cidade. E os amigos de bar, amigos de bar só servem quando você está pagando a rodada. Clarice. A voz dele mudou, tornando-se mansa, quase chorosa. A tática da piedade. Você vai me jogar na rua a essa hora? Vai chover. Eu não tenho dinheiro para o hotel. Pelo amor de Deus, mulher. E a gente tem uma história. Deixa eu ficar só hoje. Amanhã a gente conversa com calma, de cabeça fria. Eu prendi a respiração. Era o ponto fraco de muitas mulheres. O momento em que a pena vencia a razão. Eu olhei para minha mãe, com medo de que ela cedesse. Mas Clarice já tinha chorado todas as lágrimas que tinha para aquele homem. A história acabou quando você rasgou o futuro da nossa filha, Valdir. A rua é pública. O banco da praça tem teto. Se vira. Você não é o homem da casa. Homem dá jeito. Ela estendeu a mão aberta, esperando. Com um rosnado de frustração, ele jogou as chaves no chão, aos pés dela, recusando-se a entregá-las na mão. O metal tilintou contra a cerâmica. Vocês vão se arrepender, ele disse, pegando a TV e a mala novamente. Vocês não duram um mês sem mim. Quando a fome bater, quando a luz cortar, não venham rastejar na minha porta. Não se preocupe, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Levantei-me da cadeira, sentindo minhas pernas mais firmes. A gente prefere passar fome a comer o pão que o diabo amassou. Ele me lançou um último olhar de ódio puro, virou as costas e saiu. Nós o seguimos até a porta da frente, mantendo uma distância segura. A rua estava escura, iluminada apenas por um poste de luz amarelada que piscava. Intermitentemente. Eu vi as cortinas da casa da dona Neide, nossa vizinha da frente, se mexendo. Claro que ela estava vendo. Amanhã, o bairro inteiro saberia que Valdir tinha sido expulso. E, pela primeira vez, eu não senti vergonha. Senti orgulho. Ele abriu o portão de ferro, que rangeu alto na noite silenciosa. Ele parou na calçada, olhou para a casa uma última vez, talvez esperando que minha mãe corresse atrás dele, implorando para ele voltar. Mas nós permanecemos paradas na soleira da porta, duas estátuas de determinação. Valdir cuspiu no chão, ajeitou a mala no ombro e começou a caminhar rua abaixo, sumindo na escuridão. A figura dele, antes tão imponente e assustadora, parecia agora apenas a de um homem velho e cansado, carregando seus erros numa mala quebrada. Minha mãe esperou até que ele dobrasse a esquina. Só então, ela soltou o ar que parecia estar segurando há anos. Os ombros dela relaxaram, mas ela não desabou. Ela se abaixou, pegou as chaves do chão e fechou a porta. Trancou. Passou o ferrolho de cima e depois o de baixo. O som das trancas girando foi a música mais bonita que eu já tinha ouvido. Era o som da liberdade. Ela se virou para mim, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Acabou, Elisa.
Ela sussurrou. O pesadelo acabou. E agora, mãe? Perguntei, sentindo a realidade prática começar a se instalar. Ele levou a TV. Ele disse que a gente não vai ter dinheiro. A minha matrícula. O prazo é depois de amanhã. Clarice sorriu. Um sorriso misterioso que eu não via desde que eu era criança. Ela caminhou até a estante da sala, onde ficava uma Bíblia grande e velha que ninguém nunca abria. Seu pai achava que era esperto, Elisa. Achava que controlava cada centavo que entrava nessa casa. Mas ele esqueceu que quem lava a roupa dele sou eu. Quem arruma os bolsos dele sou eu. Ela abriu a Bíblia. O miolo das páginas tinha sido recortado, formando um cofre secreto, um buraco quadrado no meio das palavras sagradas. Dentro havia um maço de notas enroladas com elásticos de dinheiro e uma caderneta de poupança azul. Todo troco de feira, ela disse, pegando o dinheiro. Toda vez que ele chegava bêbado e deixava a carteira jogada no sofá, eu tirava um pouquinho. Ah, perdi dinheiro na rua, ele dizia no dia seguinte, e eu concordava. Todo vestido que eu costurei e disse que cobrei metade do preço. O resto estava aqui. Eu arregalei os olhos, chocada com a astúcia dela. Quanto tem aí? O suficiente para a gente recomeçar, ela disse, colocando o dinheiro na minha mão. E o suficiente para você pegar o ônibus até a capital amanhã e fazer a sua matrícula. Você não vai só estudar, minha filha. Você vai ser a melhor advogada que esse país já viu. E a primeira causa que você vai ganhar vai ser o nosso divórcio. Eu olhei para o dinheiro nas minhas mãos. Notas amassadas, com cheiro de papel velho e esperança. Depois olhei para o lugar onde a TV costumava ficar, agora um espaço vazio na estante. A casa parecia maior, mais leve. O ar circulava. Vamos comer, minha mãe. Disse, voltando para a cozinha como se nada tivesse acontecido, embora tudo tivesse mudado. O bife deve ter esfriado, mas o sabor da vitória é o melhor tempero que existe. Naquela noite, nós jantamos rindo. Rindo de nervoso, rindo de alívio, rindo porque pela primeira vez a mesa era nossa. Mas eu sabia que a batalha real estava apenas começando. Valdir tinha ido embora, mas ele não desapareceria tão fácil. E o mundo lá fora, a universidade, a cidade grande, eram monstros muito maiores do que o meu pai. Mas agora eu sabia de uma coisa. Eu tinha o sangue de Clarice correndo nas veias. E isso era uma arma mais poderosa do que qualquer escritura. Porém, enquanto eu lavava a louça, senti um calafrio. Olhei pela janela da cozinha para o quintal escuro. Tive a sensação nítida de estar sendo observada. O portão dos fundos estava trancado. Valdir tinha a chave. Daquele portão, a euforia da vitória momentânea deu lugar a uma pontada de ansiedade. Ele era vingativo, e nós estávamos sozinhas. 5 anos. Esse foi o tempo exato que levou para que a promessa da minha mãe se concretizasse. Mas o tempo não passou como um rio calmo. Ele foi uma tempestade. Eu me lembro do cheiro de café requentado nas madrugadas em claro, do gosto metálico de ansiedade na boca antes de cada prova, do som ensurdecedor, da máquina de costura da minha mãe trabalhando freneticamente às 3 da manhã para garantir que eu tivesse o dinheiro da passagem. O dinheiro da Bíblia nos segurou nos primeiros meses, mas a realidade foi brutal. Valdir não voltou naquela noite, mas ele deixou fantasmas. A cada barulho no portão, meu coração parava. A cada conta que chegava mais cara, o medo do fracasso nos rondava. Mas nós tínhamos algo que ele nunca teve. Um propósito. Eu me formei. Não só me formei, como passei no exame da ordem antes mesmo de colar grau. E hoje, o cenário não era a nossa cozinha apertada com cheiro de gordura velha, mas o saguão frio, imponente e assustadoramente silencioso do Fórum Cível da capital. O mármore do chão refletia a luz branca das lâmpadas fluorescentes, criando um ambiente estéril, quase hospitalar. Eu ajeitei a toga sobre os ombros, sentindo o peso do tecido preto. Não era um peso que curvava as costas, como o medo que eu sentia do meu pai. Era uma armadura. Minha mãe estava sentada no banco de madeira envernizada ao meu lado, as mãos, agora marcadas por artrite e anos de trabalho duro, entrelaçadas sobre a bolsa. Ela usava um vestido azul marinho que ela mesma tinha feito, elegante e sóbrio.
Ela parecia uma rainha destronada, prestes a retomar sua coroa. Você está nervosa? Ela sussurrou sem me olhar, os olhos fixos na porta da sala de audiências. Não, mãe. E eu não estava mentindo. Eu sentia uma calma gélida, uma certeza absoluta. Eu estudei esse processo mais do que qualquer livro na faculdade. A porta do elevador no fim do corredor se abriu com um ding suave, e lá estava ele, Valdir. O tempo não tinha sido gentil com o dono da casa. Ele estava mais magro, a pele cinzenta, o cabelo ralo e desgrenhado. A postura arrogante de outrora tinha dado lugar a um andar arrastado, mancando levemente da perna esquerda. Ele usava um terno bege, visivelmente barato e mal ajustado, provavelmente emprestado ou comprado em um brechó. Ao lado dele, um advogado jovem, com cara de quem tinha acabado de sair da faculdade e estava visivelmente entediado, checando o celular. Valdir entrou com uma ação de reconhecimento e de solução de união, estável cumulada com partilha de bens. Ele queria metade da casa, a nossa casa. A alegação dele era risível. Dizia que tinha contribuído financeiramente para todas as reformas e que a escritura em nome da minha mãe era uma fraude para esconder o patrimônio do casal. Ele queria dinheiro. Ele queria nos ver na rua. Ele queria vingança por ter sido expulso. Quando ele nos viu, parou. Ele olhou para Clarice e um sorriso torto, quase doloroso, surgiu no rosto dele. Depois, os olhos dele correram para mim. Ele franziu a testa, confuso. Eu estava de costas, mexendo na pasta de documentos, mas quando me virei, o choque no rosto dele foi palpável. Eu não era mais a menina assustada de 18 anos. O cabelo estava cortado num chanel assimétrico. A maquiagem era leve, mas firme, e a postura era de quem não teme lobos. Elisa, ele murmurou, a voz rouca falhando. Dr. Elisa, por favor, corrigi. Minha voz ecoando no corredor vazio. Não havia raiva, apenas profissionalismo. Sou a advogada da ré. O advogado dele levantou a cabeça do celular, surpreso. Valdir recuou um passo, como se tivesse levado um tapa físico. Você não pode ser advogada da sua mãe. Isso é ilegal, ele gaguejou, olhando para o seu próprio advogado em busca de apoio. É perfeitamente legal, Sr. Valdir, respondi, abrindo a porta da sala de audiência assim que o oficial de justiça chamou nossos nomes. Não há impedimento no Código de Ética para atuar em causa própria ou de parentes, desde que não haja conflito de interesses. E acredite, o interesse da minha mãe é o meu único interesse. Vamos? O juiz não gosta de atrasos. A audiência foi um massacre, não sangrento, mas cirúrgico. Sentados frente a frente na mesa. Oval, sob o olhar severo de um juiz de cabelos brancos, que parecia já ter visto de tudo nessa vida, Valdir tentou mentir. Ele chorou. Disse que foi um pai dedicado, que trabalhou sol a sol, que construiu cada parede daquela casa com o suor do rosto. Disse que minha mãe o expulsou sem motivo, que eu era uma filha ingrata que fez a cabeça da esposa contra ele. Eu deixei ele falar. Deixei ele se enrolar na própria teia de vitimismo. O advogado dele, claramente mal pago e mal preparado, fez perguntas genéricas, tentando provar que houve esforço comum na aquisição do imóvel. Quando chegou a minha vez, eu não gritei. Eu não fiz discurso emocionado. Eu abri minha pasta. Excelência, comecei, entregando um calhamaço de papéis organizados cronologicamente. O requerente alega ter pago pela reforma do telhado em 2005. Aqui estão os recibos das telhas, da madeira e da mão de obra do pedreiro, Sr. Antônio, todos assinados por Clarice de Souza e pagos com cheques da conta dela. Valdir empalideceu. Ele alega ter pago o piso da sala em 2010. Continuei. Implacável. Aqui está a nota fiscal da loja de materiais de construção, em nome de Clarice de Souza. E aqui, excelência, o extrato bancário da época, mostrando o saque correspondente ao valor da nota. O juiz folheava os documentos, assentindo, levemente. E quanto à alegação de que ele sustentava a casa, tirei o documento final, o mais doloroso. Junto aos autos cópias de 5 boletins de ocorrência por perturbação do sossego e embriaguez, registrados contra o Sr. Valdir,
nos últimos 10 anos. Além disso, extratos que comprovam que a maior parte da renda dele era gasta em estabelecimentos classificados como bares e similares. Valdir tentou se levantar. Isso é mentira. Ela forjou isso. Ela é costureira. De onde ela tirou tanto dinheiro? Ele gritou, batendo na mesa. O juiz bateu o martelo, o som seco cortando o ar. Controle-se, ou o senhor sairá daqui preso por desacato. O magistrado olhou para Valdir com um desprezo mal disfarçado. A documentação é robusta, senhor, e a escritura pública com cláusula de incomunicabilidade é soberana. O imóvel pertence exclusivamente à senhora, Clarice. O senhor não tem direito a 1 centavo da casa. Valdir murchou na cadeira. Ele parecia ter encolhido. O ar saiu dele como de um balão furado. Mas eu não tenho onde morar. Ele sussurrou, a voz embargada. Eu tô vivendo de favor num quarto de fundos. Eu sou velho. Eu sou o pai dela. O juiz suspirou, tirando os óculos. O senhor deveria ter pensado nisso antes de, segundo os autos, negligenciar sua família por décadas. Julgo improcedente o pedido. O senhor arcará com as custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa. Encerrada a sessão. Quando saímos da sala, o corredor parecia mais iluminado. O ar estava mais leve. Minha mãe caminhava de cabeça erguida, mas havia lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Valdir saiu logo depois. O advogado dele já tinha ido embora, provavelmente correndo para não ter que ouvir as reclamações do cliente derrotado. Valdir parou na nossa frente. Ele olhou para mim, de cima a baixo, vendo a advogada, a mulher, a força que ele tentou quebrar. Você tá feliz, né? Ele cuspiu as palavras, mas sem força. Ver seu pai na sarjeta. Eu não estou feliz em te ver na sarjeta, Valdir. Respondi, usando o nome dele. Não, pai. Aquele título ele tinha perdido no dia em que rasgou meu sonho. Eu estou feliz porque a justiça foi feita. Lembra o que você disse naquela noite? Sonho não enche barriga. Você estava certo. Sonho não enche. Trabalho enche. Estudo enche. Dignidade enche. Ele olhou para as mãos vazias. Eu soube que você passou em primeiro lugar na OAB. Ele disse, num tom estranho. Talvez uma tentativa falha de orgulho ou apenas inveja. Passei. E sabe qual foi? Minha motivação. Dei um passo à frente, olhando no fundo dos olhos dele. Foi ver você rasgar aquele papel. Cada pedaço que caiu no meu prato virou um tijolo na construção da mulher que eu sou hoje. Obrigada, Valdir. Você foi o melhor não que eu já recebi. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Ele sabia que tinha perdido. Não apenas a casa, não apenas o dinheiro. Ele tinha perdido o direito de ser lembrado com carinho. Minha mãe tocou meu braço suavemente. Vamos, filha. Temos um almoço de comemoração. Eu reservei aquele restaurante italiano que você gosta. Com que dinheiro? Brinquei, piscando para ela, sabendo que agora o dinheiro não era mais problema. Eu já estava empregada num dos maiores escritórios da cidade. Com o meu. Ela sorriu, orgulhosa. A costura rendeu esse mês. Nós viramos as costas para ele. Começamos a caminhar, em direção à saída, o som dos meus saltos e dos passos firmes da minha mãe ecoando em uníssono. Não olhamos para trás. Não precisávamos. O passado estava lá, parado no meio do corredor do fórum, encolhendo-se em seu terno bege barato, enquanto nós caminhávamos em direção ao sol que entrava pelas portas de vidro da entrada. Lá fora, o dia estava lindo, o céu de um azul impossível. Respirei fundo o ar da cidade, o cheiro de asfalto, quente e café. Peguei a mão da minha mãe e apertei. Mãe, chamei. Oi, querida. A senhora tinha razão. Aquele bife estava duro, mas o sabor da vitória... Sorri, sentindo uma paz infinita. É realmente o melhor tempero do mundo. E sabe o que é melhor, Elisa? Ela respondeu, olhando para o horizonte. A casa é nossa. O futuro é seu. E ninguém... nunca mais vai dizer que você não pode estudar. Nós rimos, e o som das nossas risadas se misturou ao barulho da cidade. 2 mulheres livres, finalmente donas da própria história. E eu sabia, com toda a certeza do meu coração,
que nenhuma filha minha jamais ouviria o que eu ouvi. O ciclo estava quebrado, e nós éramos as arquitetas da nossa própria liberdade. A história de hoje prova que a melhor resposta para quem duvida de nós não é o grito, mas o sucesso silencioso e o trabalho duro. Se você torceu pela vitória da Elisa e da Clarice, esmague esse botão de like agora mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais viradas emocionantes como essa. E